Apresentação, Juliana vai falar. Uhum. Gravando. Boa noite a todos. Estamos no nosso nono encontro, na nossa nona palestra do programa de extensão às áreas de atuação do operador de direito. E nesta noite nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco, que cedeu o seu tempo valioso para conversar sobre a sua vida profissional, o doutor Vinícius, juiz do trabalho atuante em Macaé, a qual nós agradecemos e ficamos felizes pela sua presença. Dando início, Juliana vai fazer a apresentação e logo em seguida o doutor Vinícius está com a palavra. Juliana. Boa noite a todos, eu sou a Juliana, bolsista do projeto de extensão às áreas do operador do direito. E hoje, como o professor já disse, o nosso palestrante é o Vinícius, ele é juiz do trabalho, atua na primeira vara do trabalho de Macaé. E durante a palestra, no final, eu vou passar um formulário para que vocês possam fazer perguntas e eu posso ler para o Vinícius. E mais para frente, vou enviar o link de confirmação de presença. Qualquer dúvida, podem colocar no chat, que eu vou estar atenta ao chat. E é isso. Boa noite, boa palestra a todos. Assumo eu aqui agora, é isso mesmo? Sim, com certeza. Perfeito. Boa noite, então, professor Davi Augusto Fernandes, professor Zé Antônio Calegari, Juliana. Eu agradeço inicialmente pelo convite realizado. Eu tenho muita alegria sempre que tenho a oportunidade de estar no ambiente acadêmico. Eu até fico repetitivo quando eu tenho a oportunidade de ter essas palavras iniciais, porque eu acredito mesmo que o mundo jurídico precisa ser ventilado pela academia no dia a dia, e a academia também precisa da mesma ventilação do mundo prático jurídico. Essa ventilação recíproca faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais atualizada e acaba sendo bom para todos. A minha função aqui hoje é trazer um pouco de informações sobre a atuação de quem exerce a profissão de magistrada, de magistrado, de juíza, de juiz, e trazer para vocês alguns fatos relativos ao dia a dia da atuação. Eu fiquei pensando para me inspirar para esse nosso bate-papo, e eu gostaria mesmo que fosse um bate-papo, eu não vou cansá-los com muitas informações, eu vou deixar bastante tempo para que a gente possa, de fato, conversar, mas eu fiquei pensando sobre quais seriam as minhas dúvidas, ou quais eram as minhas dúvidas, quando eu estava na universidade, quando eu era aluno do curso de Direito, e pouco sabia da prática do dia a dia dos profissionais que atuam na área jurídica. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia bem, ou de forma detalhada, o que fazia um juiz, o que fazia um advogado, o que fazia um promotor de justiça, o que fazia um professor público, um delegado de polícia, um professor universitário. A gente tem ideias de como a coisa funciona, mas a gente não tem uma fonte direta no dia a dia. Então, é bastante louvável a iniciativa da universidade, porque traz para mais cedo o conhecimento sobre as possibilidades profissionais do bacharel em Direito, e faz com que quem está hoje na academia possa ter uma ideia do que gostaria de fazer, ou até daquilo que não gostaria de fazer de jeito nenhum, porque é outra informação também importante. Saber o que não quer é algo tão importante, ou talvez mais importante do que saber o que se quer, porque a gente encurta caminho quando a gente sabe o que a gente não quer, porque a gente sabe que por ali a gente não vai. Então, acaba sendo uma atitude interessante também. O que eu tinha dúvida, e são os 3 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui hoje. O que um juiz faz, o que uma juíza faz, quanto um juiz ganha e quanto uma juíza ganha, e o que a gente tem que fazer para se tornar juiz ou juíza. Então, eu acredito que essas sejam as 3 grandes questões. Então, são essas questões que eu vou inicialmente pontuar com todos e com todas.
Vou tentar dizer o que um juiz faz no dia a dia, quais são as atribuições administrativas, jurisdicionais, de capacitação. Vou dizer quanto um juiz ganha. Há uma relativização disso aí bastante, porque nós temos a Justiça da União, nós temos a Justiça dos Estados, mas, em âmbito geral, isso vai ser esclarecido, vou tentar esclarecer também. E depois eu vou trabalhar com a ideia de preparação para a carreira. O que a gente tem que fazer para poder passar no concurso público e, daqui a pouco, eventualmente, vocês serem minhas colegas e meus colegas. Obviamente que para que eles se encantarem com os dois primeiros pontos, né? Se eu me encantar com aquilo que o juiz faz e se eu me encantar com aquilo com quanto o juiz ganha, talvez eu me encante com o terceiro ponto, que é o que eu devo fazer, então, para poder me tornar uma juíza e um juiz. Senão, o terceiro ponto já fica vencido por aqueles que não se animarem com a possibilidade. De todo modo, a carreira jurídica é daquelas que mais permitem possibilidades profissionais. Então, é possível que o indivíduo que nem queira atuar na área jurídica ainda consiga portas abertas se formando em direito, né? Então, se a pessoa, sempre digo, se a pessoa não sabe muito bem o que quer fazer, mas sabe que não é de exatas e nem de saúde, nas áreas da ciência da saúde, talvez o direito seja uma possibilidade, porque é ampla a área de atuação, é muito ampla a área de atuação. Basicamente, eu não vou aqui tentar trabalhar com o meu exemplo só, mas eu sou juiz há 10 anos. Hoje eu tive um dia típico de juiz que não faz audiência. Eu acordei, que não fez audiência hoje eu não tive audiência marcada, eu fiz audiência na segunda e na terça e farei amanhã. Então hoje eu trabalhei de casa. Eu acordei pelas 6 da manhã, 7 da manhã, 7 e pouquinho, eu estava na frente desse computador aqui. Sentei para tentar proferir hoje 3 sentenças um pouco mais complexas. Elas tratavam aí era um pedido de vínculo de um pastor evangélico com a igreja, e os outros 2 processos que eu julguei hoje em casa foram processos que tratavam de direito de petróleo, petroleiros ações complexas, ações de trabalho embarcado também. Eu consegui vencer as 2 delas na parte da manhã, iniciei na parte da manhã a terceira, depois parei para almoçar. Enquanto eu almocei, eu descansei a cabeça assistindo lá The Good Doctor, uma série que eu gosto muito, assisti um episódio da série, acabei de almoçar, voltei para o computador, terminei a terceira sentença das 3 complexas, mais ou menos às 3 horas da tarde eu estava no computador, porque eu tive que iniciar um curso de capacitação, a gente precisa fazer cursos periódicos de capacitação enquanto magistrado, o CNJ obriga isso. E aí eu sentei aqui para fazer um curso online, fiquei até às 6h10 fazendo esse curso, às 6h10 então eu levantei, comi alguma coisa, e aí estou aqui com vocês agora, a partir das 19 horas. Terminando aqui, eu vou tomar um banho para recobrar as energias e volto para o computador ainda hoje, porque eu tenho que estudar os processos da pauta de amanhã ainda, não consegui fazer isso hoje. Então, assim, esse é um dia típico de um magistrado que não fez audiência. Hoje eu não fiz audiência. Amanhã eu faço, amanhã então, a partir das 8 da manhã, 8h30 da manhã, eu estou na sala de audiência fazendo audiência, e aí só Deus sabe que horas a gente acaba a pauta de audiência, porque a gente tem hora para começar, mas quando isso acontece, a gente não tem hora para acabar. Bom, no dia a dia, depois que o juiz passa no concurso, nós vamos falar sobre o concurso daqui a pouco, o juiz começa a atuar numa unidade judiciária que a gente chama de vara. No meu caso, eu trabalho na Justiça do Trabalho, então, uma vara do trabalho. Mas existem outros ramos do Poder Judiciário. A Justiça da União, ela é dividida em Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. E a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então, esses 4 ramos da Justiça da União permitem com que o indivíduo faça concurso para cada uma delas. Então, se o indivíduo faz concurso para a magistratura do trabalho, ele não vai ser transferido em algum momento para a magistratura federal, militar ou Distrito Federal e Territórios. Ele vai permanecer naquela carreira de magistrado do trabalho. A mesma coisa acontece se o indivíduo faz o concurso para juiz auditor militar, ele vai ficar vinculado àquela carreira. A carreira do juiz, da juíza, se inicia sempre como juiz ou juíza substituto ou substituta. Então, é a primeira fase da carreira. O indivíduo toma posse como juiz substituto. Passado um tempo, surgindo vagas por aqueles critérios de antiguidade e merecimento, o indivíduo passa a ser juiz titular, responsável principal por uma unidade judiciária, por uma vara, e, passado algum tempo, se ele não se aposentar antes, ele então vai se tornar um desembargador.
pode ser o desembargador do trabalho, desembargador da Justiça Militar e desembargador da Justiça Federal ou desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então, basicamente, essa é a carreira. Se o indivíduo não se aposentar antes, por tempo, ele vai começar como juiz substituto, vai se tornar juiz titular e vai terminar como desembargador. Ah, mas não tem ministro dos tribunais superiores, do STJ, do TST, não tem ministro do STF, ainda que, fora o STF, no STF não há cláusulas que indiquem que juiz de carreira tem que fazer parte, tem que compor o tribunal. Nos outros tribunais, a composição é realizada por pessoas que são juízes ou juízes de carreira, que se tornaram desembargadores, então podem ser alçados a ministros dos tribunais superiores em algum momento, mas existe uma indicação política aí. Não é algo que acontece naturalmente, como se fosse uma promoção na carreira. Existe a necessidade que alguém seja indicado para ser ministro de tribunais superiores e, após, então, a aprovação do Senado Federal, o indivíduo passa a fazer parte. Então, a carreira não se encerra em tribunais superiores. A carreira se encerra na segunda instância, no segundo grau, como desembargador ou desembargadora. Pois bem, no dia a dia, o juiz e as juízes julgam proferir sentenças que resolvem o conflito no caso concreto é o papel primordial de cada juíza e de cada juiz. Basicamente, o indivíduo não consegue resolver o seu problema de forma particular, então ele vai até o judiciário para que o judiciário imponha a vontade estatal para aquela situação. Obviamente que nos vários ramos do direito, ou melhor, dos vários ramos do Poder Judiciário, existem varas especializadas que vão tratar de assuntos envolvendo direito penal, direito civil na área de sucessões, direito do trabalho, direito previdenciário. Então, é possível que haja uma especialização na atuação do juiz, que ele esteja numa vara, por exemplo, que só atue com determinada temática. É o que acontece, por exemplo, nas varas do trabalho. As varas do trabalho trabalham com lidam com temáticas muito amplas, mas são assuntos ligados ao direito do trabalho, basicamente conflitos ocasionados, gerados na relação de trabalho. Mas, se o indivíduo está atuando na Justiça Federal, por exemplo, que também é a Justiça da União, pode ser que ele esteja numa vara que julgue só processos criminais. Então, ele vai atuar no dia a dia com o direito penal. O juiz faz audiências, e aí isso vai depender do ramo no qual ele se encontra. Na Justiça do Trabalho, diferentemente de outros ramos do Poder Judiciário, nós temos um rito estabelecido pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, das leis trabalhistas, que estabelece que o processo do trabalho tem como mote principal o princípio da concentração dos atos em audiência. Isso significa que, precisando ou não produzir prova oral, precisando ou não de depoimento de partes, precisando ou não de depoimento de testemunhas, eu vou realizar uma audiência para encontrar pessoalmente as partes, para ali tentar a conciliação, e se não houver conciliação, receber a contestação, dar prazo para réplica e fazer com que o processo caminhe a partir da audiência. É diferente do que acontece, por exemplo, na Justiça Estadual Civil, em que, obrigatoriamente, salvo nos juizados especiais, eu não vou ter obrigatoriamente que realizar uma audiência, salvo se a matéria discutida for matéria de fato e eu precisar produzir prova oral para poder resolver aquele problema. Porque se tratar de tema que eu posso resolver apenas com documentos ou aplicando o direito sem precisar produzir prova oral, eu sequer vou precisar fazer uma audiência. Na Justiça do Trabalho não é assim, os trabalhos atos se concentram em audiência, então, havendo ou não necessidade de produção de prova oral, eu farei audiência para poder receber a contestação, tentar a composição e produzir prova oral, se for o caso. É o que acontecerá amanhã comigo, eu tenho acho que 15 audiências marcadas para amanhã, entre audiências unas e audiências de instrução, então certamente, amanhã será um dia em que eu encontrarei as partes, tentarei fazer a composição nos 15 processos, alguns deles eu vou encerrar sem ouvir testemunhas e partes, porque não vai haver necessidade, e outros eu vou ali trabalhar com a oitiva de testemunhas e de partes também. A função, então, jurisdicional do magistrado se vincula à atividade fim do Poder Judiciário, que é justamente resolver os conflitos, colher a prova
e proferir uma decisão a partir da aplicação do direito no caso concreto. Obviamente que a atuação do magistrado no dia a dia não está, não tem apenas como escopo geral o exercício de atividade jurisdicional, que seria atividade fim. Há uma série de atividades meio também, atividades administrativas do dia a dia da vara do trabalho, do dia a dia da vara civil, do dia a dia da vara criminal, seja qual for a natureza da unidade. Então, existem questões de relatórios que precisam ser encaminhados para a administração do tribunal, existe a necessidade de se definir a relação de férias de servidores, existe a necessidade de se definir a que horas as audiências vão começar, qual a estrutura que é preciso, desenvolver capacitação para os servidores, é preciso verificar se o material de expediente está adequado à utilização, às vezes dá um problema em algum tipo de equipamento eletrônico, tem que se solicitar, o fórum deu algum problema crítico, o ar-condicionado parou de funcionar, aquilo precisa ser identificado, é preciso que essas questões administrativas sejam resolvidas. Então, o magistrado também trabalha dentro dessa perspectiva administrativa de gestão de pessoas e de gestão de coisas. Obviamente que ele não faz sozinho, ele tem pessoas da área administrativa que dão o suporte e ficam atentas a essa questão também e operacionalizam, mas a diretriz das resoluções, ou as diretrizes das resoluções, assim como acontece na atividade fim, que é a atividade jurisdicional, são proferidos pelo magistrado, responsável pela unidade, também nas questões administrativas. Outro ponto muito importante do dia a dia do juiz e da juíza é o estudo. Se alguém tem a pretensão de ir para a área jurídica e falar, eu terminei a faculdade, estudei bastante, agora eu vou praticar, isso não vai acontecer. Todos os dias surge uma coisa nova, todos os dias tem um julgado novo de Tribunal Superior que faz com que a gente tenha que rever o nosso posicionamento. Todos os dias há atualizações normativas que ensejam a elaboração de artigos e de livros. Então, o profissional do direito que não se atualiza todos os dias, ele vai proferir decisões desatualizadas e, por isso, injustas. Então, a capacitação constante é algo primordial. Então, os estudos, horários para estudos precisam ser dedicados aí dentro do cotidiano do juiz e da juíza. Não é por outro motivo que todo juiz e toda juíza precisa atender a um requisito normativo, que é até para requisito para promoção, que é o de realizar a cada semestre o número mínimo de cursos de capacitação. São 30 horas de curso por semestre que todo magistrado tem que fazer, tem que ter. Então, no meu caso, eu ultrapasso esse número todo semestre, nunca faço o mínimo, porque os cursos estão disponíveis, o próprio tribunal tem uma gama importante de cursos, mas hoje mesmo eu estava fazendo um curso das 3 às 6, que trabalha com a perspectiva de implementação de recursos tecnológicos e inteligência artificial no âmbito da atuação jurisdicional. Assunto interessantíssimo e tal, estava aprendendo como aprimorar o meu dia a dia de trabalho para poder produzir mais e com mais qualidade, também utilizando os recursos de inteligência artificial, e estou impressionado aí com essa perspectiva. É um curso de 4 dias, ainda tem mais 2 dias pela frente aí, realizando esse curso. Então, o estudo faz parte do dia a dia do juiz e da juíza também, não poderia ser diferente. Então, em resumo, né, o cotidiano do magistrado é dividido, no que tange as obrigações funcionais, é dividido em atuações jurisdicionais, especificamente, para resolver os conflitos, fazendo audiências, proferindo decisões de antecipação de tutela, despacho, decisão interlocutória, sentenças. Também atividades administrativas, para fazer com que a unidade funcione bem, e a atividade de capacitação constante para fazer com que a qualidade na atuação jurisdicional permaneça sempre em alta. Pois bem, rapidamente, dizendo o que o juiz faz no dia a dia, quanto um juiz ganha, né? Então, assim, esse é um assunto bastante importante, porque nós sabemos que a magistratura compõe aquilo que é chamado de elite do funcionamento, do funcionalismo público. Então, os juízes,
os promotores de justiça, os defensores públicos, os procuradores da União, os advogados da União, compõem aquele grupo de servidores que, entre todos os servidores, ganham mais. Há uma série de discussões se deveria ser assim mesmo, se não deveria ser assim, mas fato é que eu estou narrando como a coisa acontece. Então, se o seu desejo é ficar rico, não é com a magistratura que você vai ficar rico, ou vai ficar rica. Não é sendo servidor público que você vai ficar rico ou vai ficar rica. Mas a convicção de que o subsídio ou o vencimento vai estar naquela data, na conta, traz uma tranquilidade para o dia a dia, traz uma tranquilidade para o dia a dia familiar, traz uma tranquilidade para o planejamento futuro de vida, e é uma coisa boa. Hoje, um juiz ou uma juíza que passam no concurso para magistratura da União, nos estados é diferente, mas da União, vai ganhar de subsídio inicial algo em torno de R$34 mil brutos. Isso é o que um juiz e uma juíza recebe de forma bruta quando iniciam. Então, eu estou falando aqui da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Como funciona nas justiças estaduais? Cada estado vai definir por lei estadual quanto cada juiz vai receber de forma bruta em termos de subsídio. Então, não dá para saber de antemão, a não ser pesquisando na lei ou no último edital do concurso público de cada estado, quanto cada um recebe. Mas nós temos um teto do funcionalismo público, que é o que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal, que, salvo engano, gira em torno hoje de R$46 ou R$48 mil brutos. Então, há um escalonamento desse montante. Então, se o ministro do STF recebe 46 ou 48 mil brutos, um ministro do Tribunal Superior vai ganhar um pouco menos, uma porcentagem menos, um desembargador vai ganhar um pouco menos, e um juiz vai ganhar um pouco, o juiz titular vai ganhar um pouco menos, e o substituto um pouco menos. Então, assim, a diferença entre o mínimo e o máximo está dentro dessa perspectiva, entre 34 e 46 ou 48. Isso é o que acontece de forma bruta. Se o indivíduo entra como substituto, ele vai receber aproximadamente hoje R$34 mil. Recebe mais alguma coisa além dos R$34 mil? Sim, recebe mais. Geralmente os tribunais pagam um auxílio alimentação e um auxílio de plano de saúde, que na Justiça Federal, que na Justiça da União, esses dois juntos vão girar em torno de R$1.500 a R$3.000, juntos os dois, a soma dos dois. Fora isso, existe o terço de férias, né, que, como o trabalhador recebe, o magistrado também recebe o terço de férias, com uma diferença. No Ministério Público, na magistratura, quem atua nas áreas tem direito a 60 dias de férias por ano. Isso significa que todo juiz e toda juíza, assim como todo membro do Ministério Público, tem direito a 2 meses de férias por ano. Esse é mais um ponto aí que é objeto de crítica ao longo dos tempos. Por que recebe? Daí teríamos que ter um encontro só para conversar sobre isso, eventualmente, né? Mas eu vou apenas externalizar como é. E aí a crítica é válida aí, sem a menor dificuldade. Mas é assim que acontece. Existe também, em algumas áreas do Poder Judiciário, algumas atuações cumulativas que fazem com que o juiz vá receber alguma verba a mais. Por exemplo, muito embora nós tenhamos a justiça eleitoral, que é uma justiça importantíssima para a democracia brasileira, a justiça eleitoral, que é a justiça da União também, ela não tem um quadro próprio de juízes. Ela pega juízes e desembargadores de outros tribunais para poder cumulativamente exercerem funções eleitorais. Então, por exemplo, quem é que exerce a função de juiz eleitoral no primeiro grau? Na primeira instância. É um juiz estadual que vai acumular essa função de juiz eleitoral durante 2 anos. Então, esse juiz estadual, no período em que ela acumula a função eleitoral, ou a jurisdição eleitoral, ele vai receber um plus por conta disso. Nos tribunais regionais eleitorais, pega-se, então, desembargadores federais
para que exerçam essa função de segunda instância da Justiça Eleitoral. E quando esse desembargador, então, vai atuar lá na Justiça Eleitoral de forma cumulativa, ele vai acabar recebendo também um plus remuneratório. Obviamente que eu estou dizendo aqui em valores brutos, né? Então, um juiz recebe 34 mil brutos, ele vai ter descontos aí de previdência, vai ter descontos de imposto de renda, e que vai fazer com que esse valor caia bastante. Talvez aí, chutando, uma pessoa sem filhos, esses 34 mil reais vão cair para alguma coisa como 26 mil reais, talvez, líquidos, né? Então, cai bastante, 25, 26 talvez, cai bastante, mas ainda assim é uma excelente remuneração, não pode se negar a esse respeito. Bom, basicamente em termos remuneratórios é isso. A gente escuta de vez em quando na mídia, mas os juízes estão ganhando salários milionários, tem gente ganhando 200 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Assim, sinceramente, eu não vejo isso acontecer no dia a dia. E é muito fácil conferir se isso é verdade ou se não é. Todo servidor público tem a sua remuneração publicizada também. Então, se todos quiserem saber quanto um juiz ganha, quanto o juiz fulano de tal ou fulana de tal ganha, é só entrar no site do tribunal no qual ele trabalha. Lá vai estar um link de transparência, vai poder, vai lá até através da pesquisa do site, ou vai abrir um arquivo de PDF, em que lá tem o salário de todo mundo, o que todo mundo recebeu naquele mês, o que recebeu de gratificação, o que recebeu de penduricalho, o que recebeu de indenização, vai lá, e o que recebeu de forma líquida. Então, está lá o que cada um recebe. Alguém mais desconfiado poderia dizer, mas será que eles colocam lá nessa lista tudo que recebe mesmo? Não há a mínima possibilidade disso não acontecer, não há a mínima possibilidade de alguém esconder algum valor lá, então o que está lá é o que se recebe mesmo. E está a discriminação do que é pago a cada pessoa, não apenas juiz, mas todo mundo que é servidor público, né, estaduais, municipais e federais. O órgão que paga esse servidor, obrigatoriamente ele tem que colocar lá o valor que é quitado, que é pago a cada um, com a discriminação das verbas de natureza indenizatória ou salarial. Então, se observar alguma notícia de pagamento de salários astronômicos, é só ir lá no site do tribunal e conferir se aquilo é verdade, se não é, que se não estiver lá é porque não é verdade mesmo, porque não há a mínima possibilidade de alguém, de um órgão, pagar alguém alguma coisa e não colocar lá para fins de transparência e publicidade. Pois bem, para aqueles que se animaram, então, com o dia a dia do magistrado e com o salário que o magistrado recebe, vou tentar aqui trabalhar de forma bastante rápida sobre o que precisa acontecer para que alguém assuma, então, a função de magistrado ou a função de magistrada. Bom, a perspectiva é de concurso público, então não se trabalha com a ideia do indivíduo que queira ser juiz ou não, se ele não for aprovado num concurso público. São os concursos, os concursos para magistratura estão entre os concursos mais concorridos e mais difíceis do país. Geralmente o concurso dura da fase inicial até a fase final aproximadamente 1 ano, então a pessoa fica 1 ano envolvida com aquele certame, participando de várias fases. Existe uma fase inicial, que é a fase de provas objetivas, depois existe uma segunda fase, que é a fase de provas discursivas, provas abertas, depois uma terceira fase, que é a prova de sentença, existe uma quarta fase, que é a prova oral, e a partir daí uma quinta fase, que é a fase de aferição de títulos, que é apenas classificatória. Então, quem for aprovado na prova oral já está aprovado no concurso da magistratura, apenas terá que apresentar títulos para verificar qual será a sua classificação naquele certame. E a classificação é importante, porque o indivíduo que é mais bem classificado, ele tem a oportunidade de escolher o local que vai trabalhar antes daquele que foi não tão bem classificado, e para fins de promoção por antiguidade, ele vai ser promovido antes do que aquele que não foi tão bem classificado no concurso público. São provas bastante específicas, bastante difíceis, e para que o indivíduo consiga se habilitar à carreira, ele precisa ter um tempo de prática de 3 anos, prática jurídica de 3 anos, após a formação no curso de Direito. Então, os senhores vão estar formados daqui a pouco,
a partir da formatura, passa-se a contar o tempo em que os senhores e as senhoras vão precisar exercerem prática jurídica para que comprovem 3 anos de prática jurídica. Então, percebam só, não são 3 anos de formado para poder assumir a função de magistratura. São 3 anos de prática jurídica. Então, se, por exemplo, você não fez a prova da OAB e vai fazer depois de formado, é possível que você ainda comece a praticar direito alguns meses depois, e esse tempo você vai perder em termos de prática jurídica. Então, é interessante antecipar aí a prova da OAB ao longo do curso, para que já consiga propor ações e realizar a atividade jurídica, para que consiga, então, cumprir logo os 3 anos de prática. 3 anos é muito tempo, alguém pode pensar. Mas a dúvida é a seguinte: quanto tempo de preparação, de estudo, alguém precisa ter para poder passar num concurso dessa natureza? Essa é uma questão bastante curiosa, porque não tem uma resposta coletiva, né? Cada um vai ter seu tempo, cada um vai passar no tempo necessário para que o indivíduo consiga concatenar o conhecimento, para que esse conhecimento seja demonstrado ao longo das provas do concurso público. Mas é difícil ter alguém que consiga passar com menos de 3 anos de estudo, 3, 4 anos de estudo. Esse talvez seja o mínimo de tempo mesmo para que alguém consiga estudar tudo aquilo que for preciso, que é preciso, de forma repetida, para que ele consiga, então, ter um bom desenvolvimento nas provas. Em geral, sobram vagas nos concursos, ou seja, não há nem a quantidade de aprovados ao final necessária para que as vagas oferecidas sejam supridas. Na Justiça do Trabalho, nós estamos tendo esse problema agora, nesse momento. O ano passado foi aberto o edital de concurso público para Justiça do Trabalho e foram oferecidas inicialmente 300 vagas. Então, eu não me lembro agora, acho que foram 500 e poucas pessoas passaram para a segunda fase. Dessas 500 e poucas pessoas, 200 e poucas pessoas passaram para a prova de sentença, passaram na segunda fase. Então, a gente não vai ter nem as 300 pessoas que nós estamos precisando tanto para poder assumir as vagas que hoje tem abertas. Hoje nós temos muito mais do que 300 vagas abertas. Só no estado do Rio nós temos mais de 60 vagas abertas para agora, eu preciso muito de colegas que me ajudem nessa perspectiva, porque nós estamos tendo uma falta muito grande de juízes aqui no estado do Rio, juízes do trabalho. Então, mas, para os senhores terem uma ideia, faltam candidatos aprovados. Nós não teremos um concurso agora, que oferece 300 vagas, nem 300 pessoas para assumirem as vagas abertas. Então, o que acontece é que o concurso é difícil mesmo, e as bancas examinadoras exigem um nível de conhecimento, um nível de resultado na prova, que faz com que o número de aprovados seja menor do que o desejável. Alguém fez uma conta uma vez, o quanto a pessoa precisa ler, quantas páginas a pessoa precisa ler para poder atender todo o conteúdo de um edital de concurso público para juiz. São dezenas e dezenas de milhares de páginas, se a gente somar todos os livros que são necessários a fim de serem lidos para que o indivíduo seja capaz de responder as questões do concurso público. O curioso é que, menos na primeira fase e mais a partir da segunda, quando a gente tem, por exemplo, uma questão de direito civil no concurso público, dificilmente aquela questão vai ser respondida só com o conhecimento de direito civil. O examinador deseja que o indivíduo responda àquela questão de direito civil à luz do direito constitucional, à luz de outros ramos do direito, para fim de demonstrar conhecimento não apenas na área, mas conhecimento amplo. Então, o que se diz é que o estudo para os concursos para a magistratura são estudos muito extenso no que tange a quantidade de disciplinas, a quantidade de matéria, e é um estudo com profundidade mediana em relação ao que se estuda de cada disciplina. Deixa eu tentar fazer um paralelo para me explicar melhor esse aspecto. Se você vai fazer um mestrado ou um doutorado, uma pós-graduação em estrito senso, a ideia
é que no doutorado, por exemplo, você pegue um ponto do conhecimento e destrinche tudo sobre aquele conhecimento. Ou seja, é um ponto específico, é um ponto pequeno, analisado de uma maneira absolutamente profunda. A ideia é essa do estrito senso. Para o concurso público, o estudo não é assim. A gente não pega um ponto e estuda profundamente aquele ponto. Para o concurso público, a gente estuda centenas de pontos estudados com profundidade mediana, a ponto de conseguirmos fazer a concatenação entre uma disciplina e outra, entre uma área e outra. Então, a ideia é essa, não é o estudo raso, mas é o estudo de profundidade mediana, mas não tão profundo como, por exemplo, uma pós-graduação em estrito senso. A quantidade do que se tem que ser lido, estudado nesse momento, nesse período, é absurda. E, obviamente, uma obra de 1000 páginas, por exemplo, de um livro de direito do trabalho, não é lido apenas uma vez para fazer uma prova no concurso público, é lido 2, 3, 4 vezes. A gente revisita constantemente disciplinas. Não pega, por exemplo, aqueles volumes de direito de processo civil, aqueles 4, 5 volumes, a gente não lê aquilo uma vez e vai estar pronto para o concurso público. A gente lê aquilo 2, 3, 4, 5 vezes. E é um estudo cíclico de revisitação temática e que, com o passar do tempo, é como se aquele conhecimento fosse entranhando na própria existência. E é tanto ler e tanto reler que daqui a pouco a gente está citando artigos, citando doutrina de memória. É uma coisa espantosa que acontece, porque é a repetição que faz com que o conhecimento, que faz com que a informação seja apreendida. Então, não dá para... Eu não penso, por exemplo, eu não conheço exemplos de pessoas que estudaram menos do que alguns anos para poder conseguir depois a aprovação. Cursinhos para concurso são importantes? Eu penso que sim. Eu fiz cursos preparatórios para concurso de forma paralela ao conteúdo que eu lia no dia a dia. Porque os cursos preparatórios, eles têm uma dupla função importante, que a primeira é a seguinte: o indivíduo que se propõe a ser um professor de curso preparatório de concurso público, ele se propõe a saber muito sobre a forma em que as questões são exigidas em concurso público. E é uma pessoa muito atenta àquilo que está acontecendo hoje, no que tange a atualização legislativa e jurisprudencial. Então, os cursos preparatórios para concurso público acabam sendo uma fonte interessante de informação atualizadíssima sobre o que está acontecendo. Então, estão aí duas importâncias, dois fatores que me fazem entender que cursos preparatórios têm o seu valor, têm o seu lugar nessa capacitação. Então, o professor de um curso preparatório, certamente, ele está muito preocupado em se atualizar diariamente para chegar na sala de aula com as novidades do dia. É aí que o diferencial acontece, né? Olha, ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu naquele julgado isso e assim, então aquilo que a gente conversou na semana passada teve uma atualização agora, então, possivelmente, isso vai ser pedido no concurso da semana que vem. Então, assim, esse bate-papo intermediado pelos cursos preparatórios acaba sendo interessante. Agora, não é possível, isso eu digo com muita tranquilidade, não é possível ingressar na carreira, ser aprovado no concurso público dessa magnitude, só com curso preparatório, sem a leitura do dia a dia, sem esse conteúdo denso acumulado. Não dá, não é possível. E aí, como cada um vai enfrentar essa preparação, é uma descoberta individual e pessoal. E é muito curioso isso, porque, por exemplo, eu sou muito auditivo. Eu aprendo muito quando eu escuto as coisas. Então, talvez alguns se identifiquem com essa perspectiva. Eu conheço pessoas que apreendem muito mais rapidamente a informação quando escrevem aquela informação. São pessoas que fazem muito resumo de tudo, fazem anotação de tudo, a pessoa apreende quando escreve. E tem gente que precisa de um silêncio absoluto para poder ler para que aquela informação seja apreendida. Então, cada um tem o seu jeito de aprender com mais facilidade a informação. Então, cada um precisa descobrir qual é o seu jeito para otimizar esse jeito de ser. Como é que eu fazia? Como eu sou auditivo, eu transformava meus textos em áudio, MP3, e ficava escutando aquele conteúdo legislativo doutrinário no meu dia a dia.
Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha que ter uma visão muito importante do Código Civil. Eu precisaria ter os artigos do Código Civil em minha memória. Então, eu transformei o Código Civil, na época eu fiz concurso público, não tinha os aplicativos que tem hoje, mas descobri alguns que tinha na minha época, transformei o Código Civil em MP3 e ficava escutando aquilo. Eu ia viajar e ficava escutando aquele negócio. Eu ficava escutando aquela lei, ficava escutando, porque eu sou auditivo. Eu tenho essa facilidade em aprender quando eu escuto a informação. Esse era o meu jeito de lidar com isso. Há pessoas, por exemplo, que gostam muito de fazer resumos, escrever. Então, a pessoa lê um livro e faz aquele resumo numa folha à parte. Ela faz resumo. Então, é a forma que a pessoa apreende aquela informação. Então, cada um precisa descobrir quais são qual é a sua maneira de melhor aprender a informação, e, a partir daí, montar um planejamento, uma estratégia de estudo que leve em consideração, que prestigie essa realidade. Quanto tempo tem que estudar por dia para poder o indivíduo, ao longo de um período de alguns anos, estar preparado para uma prova dessa natureza? Bom, obviamente que não há regra para isso. A resposta seria o máximo de tempo possível, de acordo com a disponibilidade de cada um. Se o indivíduo tem tempo para estudar o dia todo, 8, 10, 12 horas por dia, que assim seja. Isso se for um estudo direcionado e correto, certamente isso vai fazer com que a aprovação aconteça de forma mais antecipada do que aquela pessoa que só tem 2 horas por dia para poder estudar. Então, é possível que isso aconteça, se nós estivermos falando de estudo otimizado. Eu conheço pessoas que só tinham 2 horas por dia para estudar e foram aprovadas antes do que aquelas pessoas tinham o dia inteiro para poder estudar. Certamente porque o estudo que a primeira pessoa fez foi um estudo muito mais aplicado à sua potencialidade de aprendizado, mais adaptado à sua realidade do que aquela pessoa que tinha o dia inteiro. Então, não é o quanto você estuda, ou quantas horas se estuda, mas é quanto daquelas horas de estudo, de fato, foram úteis para a assimilação do conteúdo. É assim na universidade também, né? Mas eu, por exemplo, eu estudava de 2 a 3 horas por dia. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu terminei o curso de Direito. Quando eu comecei o curso de Direito, eu não era mais eu já tinha uma certa idade. E eu já trabalhava. Então, eu fiz o meu curso de Direito paralelamente ao meu trabalho. E depois, desde quando eu ingressei no curso de Direito, eu entendia que eu queria concurso público. Eu não tinha perspectiva de advogar para a área privada. Então, desde o meu primeiro dia de universidade, o meu foco foi pensar em concurso público. Então, eu meio que pensei nisso ao longo dos meus 5 anos de Direito. Quando eu comecei a fazer concurso público, então, eu ainda estava na faculdade. Eu entendia que eu devia me preparar para o ambiente de prova enquanto eu estava com a mente tranquila, sem um compromisso de passar naquela prova, porque eu nem tinha o curso de Direito pronto para passar naquela prova. Então, eu comecei a fazer os concursos antes, para ver como é que era. Isso foi revelador para mim, porque, por exemplo, eu descobri que se eu comesse determinada comida de manhã, eu me sentia mal durante a manhã, durante a prova. Eu passei a descobrir que, para mim, era melhor levar para a prova algum doce do que salgado, porque se eu comia um doce, meu índice glicêmico aumentava e eu produzia mais na prova. Eu verifiquei que eu conseguia ficar sem precisar ir ao banheiro durante tanto tempo, mas que eu precisava ir ao banheiro após tantas horas de prova para eu poder render mais na segunda etapa da prova. Eu passei a descobrir quanto tempo eu demorava para poder marcar o gabarito. Eu passei a descobrir se para mim era melhor, por exemplo, fazer todas as questões fáceis e depois voltar às difíceis, ou focar nas difíceis primeiro e depois fazer as que são consideradas fáceis. Eu descobri para mim o que era melhor, se era eventualmente fazer a prova começando da questão número 1, ou começando pelaquela disciplina que eu tinha mais afinidade. Por exemplo, eu gosto de Direito do Trabalho, então a prova de Direito do Trabalho começa na questão 30, então eu vou começar pela 30. Então, assim, essas descobertas só são feitas por quem faz concurso. Você precisa fazer concurso e ser reprovado para poder descobrir o que deu errado para que conserte no próximo. Então, a ideia é a caneta que eu vou utilizar. É melhor uma caneta da marca tal ou da marca tal? Eu vou beber água ou vou levar algum outro tipo de líquido para a prova? Eu prefiro, eu produzo melhor quando eu sento atrás na prova, quando me for permitido escolher, ou quando eu estou sentado mais à frente? É perto da janela ou perto da porta? É ou no meio? Então, assim, todas as questões fazem muita diferença quando você precisa ficar sentado durante 4, 5 horas,
com você mesmo para fazer uma prova dessa magnitude, dessa natureza. Então, eu fui aprovado começando a ser aprovado nos meus concursos públicos, eu não era nem formado em direito ainda. E eu tomei posse no meu primeiro cargo público 1 ano depois de formado. Porque na minha época, eu não era permitido fazer a prova do OAB durante o curso. Eu precisava fazer a prova do OAB depois de formado. Então, eu me formei e demorei 6 meses para poder fazer a prova do OAB. Aí, passei na prova que fiz, e aí, 6 meses depois, eu tomei posse no meu primeiro cargo público. E aí, fiquei algum tempo no primeiro. O primeiro cargo que eu passei foi para advogado de uma estatal. Fui advogado de uma empresa estatal, prima da Petrobras. Depois, eu tomei posse no cargo de procurador municipal e fiquei no cargo de procurador municipal até a aprovação na magistratura. Então, esses foram os 3 cargos que eu ocupei. Ao longo desse tempo, como eu já estava fazendo concurso público ao longo do tempo, eu fui sendo aprovado em vários concursos públicos e eu tenho que dizer para vocês, é uma satisfação muito grande quando você é nomeado para um concurso público e você diz, não vou, porque eu já estou no que eu quero. Ou não vou porque quando se consegue caminhar para as aprovações e consegue escolher onde vai tomar posse, é uma sensação de realização muito grande, porque o esforço que se tem para poder chegar nesse ponto é muito intenso, muito grande. Então, vejam só, caminhando para o final, para eu ficar aberto às perguntas. Se o estudo para concursos dessa magnitude é um estudo que vai tomar muitos anos da sua vida, se é um tempo que é precioso para você, se de fato não é possível para as pessoas que têm a inteligência normal, né, salvo os gênios, mas a inteligência normal, assimilar tanto conteúdo em menos tempo do que alguns anos, eu sugiro fortemente que os senhores e senhoras comecem a fazer isso agora, enquanto ainda estão na cadeira, enquanto ainda estão na universidade. Já verifique agora o que é cobrado nesse concurso público. Os editais estão disponíveis lá, os conteúdos programáticos estão disponíveis. A preocupação em passar de período, em ser aprovado na disciplina, é uma aprovação que deve ser prioritária. Mas os senhores estão estudando tanto desse momento que estão estão realizando o curso de Direito, participando do curso de Direito, sendo à luz do curso de Direito, e que talvez valha a pena pensar no que querem fazer no futuro. E se for a área pública, se for algo que gira em torno das carreiras públicas, eu sugiro que não percam tempo nesse momento. Já comecem a visitar os editais, já comecem a verificar daquilo que estão estudando hoje, o que está sendo pedido nas últimas... As provas são públicas também, dá para saber o que está sendo pedido hoje nas provas de concursos públicos enquanto ainda estão na universidade, e tentem verificar a possibilidade de fazer um estudo compartilhado, estudando para a disciplina do professor Davi ou do professor Calegari, mas já visualizando naquela prova que os professores estão pleiteando, uma preparação para aquilo que vão ter que fazer depois na prova do passado, na prova no futuro. O estudo para a universidade é um, o estudo para o concurso público é outro. E eu descobri isso da pior maneira possível. Na universidade na qual eu estudei, eu tive o maior coeficiente da minha turma. Ao longo dos anos estivemos juntos. E a primeira prova de elite que eu fiz, depois de formado, foi para a Defensoria Pública do Estado do Rio. Eu tirei 2,5 na prova. Aquilo me deixou arrasado, mas foi muito bom que tivesse acontecido, porque eu entendi que eu estava muito bem preparado para ser um bom aluno de universidade, mas ainda me faltava muito para eu ser um bom candidato à aprovação nos concursos mais exigentes do país. Então, isso me ajudou a direcionar o meu estudo para essa nova realidade. E talvez, e esse é o meu desejo, que esse momento aqui sirva de uma reflexão específica nesse sentido, sabendo que daqui a pouco, independentemente do período que os senhores estão e as senhoras estão, não vão precisar decidir o que querem fazer da vida, e quanto antes começarem essa preparação mais aprimorada, melhor. Muito obrigado pela paciência, e eu fico à disposição de todas e de todos agora para algum questionamento que eventualmente exista. Juliana, temos pergunta, tá? Vou enviar aqui o formulário. E já tem uma pergunta aqui do Emerson. Quais seriam os cargos que contam como prática jurídica?
analista judiciário também conta? Certo. Emerson, obrigado pela pergunta. A regra é a seguinte: conta como prática jurídica toda função ou cargo privativo de bacharel em direito. Essa é a regra. Então, exclusivamente de bacharel em direito. Então, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho, nós temos um cargo chamado analista judiciário, exatamente esse que você mencionou. Esse cargo no tribunal é privativo de pessoas, só podem assumir esse cargo pessoas que concluíram o curso de direito. Então, esse cargo, por essa resposta, por esse pressuposto, conta como prática jurídica, sim, para essa finalidade. Agora, no tribunal também nós temos um outro cargo chamado analista administrativo. Esse cargo de analista administrativo, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa que tenha qualquer curso de nível superior, inclusive direito. Então, vamos pensar assim, digamos que você tem direito e você passou para o cargo de analista administrativo. Esse tempo vai ajudar você com prática? Não, porque esse cargo ocupado não é privativo de bacharel em direito. Então, ainda que você tenha o curso de bacharel em direito e ocupe esse cargo, só vai contar com prática jurídica aquele cargo que é privativo de bacharel em direito. Como é que funciona isso na advocacia? Na advocacia, o regulamento dos concursos da magistratura da União exigem que o indivíduo comprove a prática jurídica na advocacia com pelo menos 5 peças por ano. Então, por exemplo, o indivíduo precisa apresentar na hora da inscrição definitiva no concurso, ele tem que apresentar certidões dos cartórios nos quais ele atuou, para comprovar que ele protocolou em nome dele, pelo menos, 5 peças por ano. E que peças seriam essas? Petições iniciais, contestações, recursos. Então, são peças de corpo, né? São peças importantes. Não pode ser uma petição que distribui um subestabelecimento, isso não pode. Mas tem que ser uma peça, então, que demonstre que o indivíduo atuou em pelo menos 5 momentos diferentes, com peças diferentes, ao longo de cada um dos 3 anos. Então, basicamente, é isso. Pós-graduação, se eu terminar o curso de Direito e emendar direto uma pós-graduação em Direito, esse período vale? Não vale, não vale. A pós-graduação em Direito não serve como prática jurídica para essa finalidade. Mais alguma, Juliana? No formulário não tenho mais perguntas, não. Só tem elogios mesmo, falando que a palestra foi bem esclarecedora, né? E que teve um Emerson que agradeceu agora e perguntou o que o senhor acha sobre a residência jurídica do TJRJ. Certo. Emerson, eu confesso que eu não conheço, Emerson, vou pedir desculpas. Eu sei da existência, mas eu não tenho referência, eu não tenho informações sobre pré-requisito para ingresso, porque, como está no TJ, no estadual, eu não tenho a informação. Eu vou ficar devendo isso para você. Mas, assim, o que eu posso dizer com respeito a esse momento de preparação? Se o indivíduo ele precisa trabalhar, se o formado em direito precisa trabalhar, ele vai ter que dar um jeito de cumprir esse tempo de prática compartilhando o tempo livre com os estudos. Se o indivíduo não precisa trabalhar, ele vai precisar vai ter algum tempo de prática jurídica, ainda que seja somente um mínimo, para que ele consiga comprovar que nos 3 anos ele atuou como em alguma atuação que cumpra os requisitos normativos para isso. Então, tudo é válido, toda a experiência é válida, e vai depender muito da disponibilidade de tempo e da necessidade de trabalho que o indivíduo tem nesse período. Eu, por exemplo, eu tenho estagiário, no momento eu estou sem estagiários no fórum, na unidade na qual eu trabalho, mas eu sempre tenho estagiários e como eu trabalho em Macaé, são sempre alunos da UF, sempre brilhantes alunos da UF que têm trabalhado comigo ao longo dos últimos anos. Desses estagiários que trabalham comigo,
Alguns não precisavam trabalhar depois de formados. Então, eles já emendaram uma prática jurídica mais leve, de subscrever petições, tal, estudando durante o tempo para poder passar nos concursos mais à frente. Outros tinham uma necessidade de trabalho. Então, eles já se envolveram logo na seguinte estratégia. Eu vou me capacitar ao longo da universidade e nos anos iniciais de formado para passar num concurso público que não me exige os 3 anos, para que eu consiga, uma vez passando nesse concurso público que não me exige os 3 anos, eu ter tempo para poder estudar com tranquilidade financeira nos próximos anos para poder passar no concurso para a magistratura. Eu, pessoalmente, o que aconteceu? Quando eu terminei a universidade, eu continuei meus estudos para poder passar em concurso público. O sonho, durante a universidade, era a magistratura. Mas, durante o meu curso de Direito, eu recomendo que os senhores façam estágio. Eu realizei estágios no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal. Eu me apaixonei pelo Ministério Público durante a universidade. Falei, poxa vida, que carreira interessante. Como é interessante ir atrás do trabalho, ir atrás do problema, para tentar resolver o problema e postular perante o Poder Judiciário. Eu me encantei pela carreira do Ministério Público. E quando eu estava terminando a faculdade, eu estava muito ligado à área trabalhista, gostei mesmo da área trabalhista. E falei, olha, então eu vou fazer o concurso para o Ministério Público do Trabalho. E comecei a me preparar para o concurso público do Ministério do Trabalho e, paralelamente, para a magistratura do trabalho também. Ocorre que eu precisava trabalhar e também esperar os 3 anos. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu tentei passar em outros concursos que não me exigiam essa prática, que fossem privativos de bacharel em Direito, para que eu pudesse ter tranquilidade e estudar depois. Foi isso que aconteceu. Como o concurso do Ministério Público do Trabalho era só uma vez por ano que tinha, quando tinha, e eu estava estudando muito, uma quantidade muito grande, para fazer só um concurso por ano, eu resolvi também fazer um concurso para a magistratura do trabalho. E dei o azar de passar na magistratura antes de passar no Ministério Público. E quando eu assumi a magistratura, que era um desejo na época da universidade, eu revisitei aquele sentimento e entendi que era a carreira que se adequava a mim, que me realizava, e resolvi, então, permanecer na magistratura. Então, assim, os desejos e as vontades vão se depurando ao longo do tempo, né? Então, é algo interessante também. Juliana, mais alguma indagação? Não, mas no formulário tem algumas respostas aqui, e aí o pessoal está falando para fazerem mais eventos assim, né? E falaram até uma pessoa aqui que está cursando Ciências Sociais e está pretendendo ir para o Direito, que foi muito esclarecedor para ela, e excelente abordagem do assunto e uma ótima didática do palestrante. Já tem bastante elogios aqui. Nós agradecemos, mas nós já estamos com o nosso projeto desde o ano passado. Então, ele não conhecia o nosso projeto, né? Que nós fizemos 17 entrevistas ano passado. Nós já vamos igualar esse ano. Então, sintonize e as informações são deixadas lá como se diz, no WhatsApp das turmas. Calegari, meu amigo. Bem, Davi, mais uma vez a gente tem uma noite brilhante, né? O doutor Vinícius já, quase que o nosso professor ad hoc aqui, já contribui com a gente em várias iniciativas e, sem dúvida, ele tem uma didática muito, muito acentuada, comunica a magistratura e o magistério, né? E uma visão muito prática para poder transmitir o conhecimento também de uma forma bem objetiva, o que, pela clareza da exposição, até dispensa questionamentos, né? Talvez por isso tivemos 2 perguntas pontuais ali. Mas eu vou pegar uma questão particular, porque eu, com 30 anos de tribunal, do TRT, já vi todo tipo de juiz na minha frente, e a gente fica muito feliz quando encontra, não só para a instituição, para o judicionário, mas para a pessoa em si,
quando a pessoa se encontra na vocação. E esse revisitar o sentimento que o doutor Vinícius colocou aí, eu começo por aí, é muito importante, né? Conhecer a si mesmo, perguntar-se constantemente sobre entre o pensamento desejoso e a vocação que é íntima da pessoa, né? Porque é muito... A gente vê uma transição muito... Tenho visto muita transição de juízes que estão largam a magistratura, vão para outras carreiras, e assim vice-versa. E essa transição ao longo da vida, porque os anos passam, né? 30, 40, vai chegando a 50 anos, tem um custo pessoal muito, muito forte, porque a carga de estudo para determinados concursos leva quase que uma década da vida da pessoa, né? E tem aqueles que precisam subsidiar os estudos, e não é barato isso, é caro. E compartilhar uma outra questão que o doutor Vinícius colocou, a gestão do tempo, ela envolve organização, conhecimento, atualização e método. Veja que o doutor Vinícius ele estruturou uma metodologia desde a época do estudo na faculdade e até durante as fases do concurso. Desde a caneta, a posição da cadeira, há uma estratégia, você está constantemente se analisando também para otimizar. Aí cai quase que numa lógica do capitalismo, né? Ou do ótimo de Pareto. Tentar 80% de resultado com 20% de sacrifício. Então, reduzir o sacrifício para aumentar a eficiência. Mas, sobretudo, Davi, convidados, alunos, doutor Vinícius, a gente vê que nós temos observado também em sala de aula há uma ansiedade muito grande em se chegar ao resultado, ou seja, como no jogo de futebol, de ser campeão, esquecendo que o campeonato tem suas etapas e seus jogos. E o resultado do campeonato, se for um concurso, ele implica cada partida uma decisão. E na faculdade, você está num campeonato preparando você para uma das fases do seu objetivo. Então, o doutor Vinícius colocou de forma muito didática, você tem duas formas de estudar. O estudo de conhecimento, que é acumulativo, que é esse que tira o CR bom na faculdade, tudo, não é estudar pela nota da prova. Porque se você colar, for um expert em colar, qualquer coisa, se você decorar a matéria, você vai tirar 10. Isso não é problema nenhum. O grande segredo da vida é estudar pelo conhecimento. E, às vezes, quem estuda pelo conhecimento não tira as melhores notas, nem o melhor CR, porque não está estudando voltado para a nota, mas para o conhecimento. Esse conhecimento ele é acumulativo, ele acompanha a vida inteira. E o outro estudo é o estudo estratégico do edital, é o estudo estratégico da atualização, o acompanhamento do cursinho. Essas duas estratégias de acumulação de conhecimento e absorção de informação, elas se comunicam. O estudo de concurso, com ou sem o apoio do cursinho, ele te dá acesso ao cargo. Mas o que vai te dar alta performance na execução de suas tarefas é o conhecimento profundo que você adquiriu. Então, é um bipé. É um binômio que não pode ser relegado. Outra questão importantíssima que o doutor Vinícius coloca para a gente é que você tem, de acordo com a carreira que você escolhe, principalmente a área trabalhista, que é uma justiça especializada, e por ser especializada, duas disciplinas são verticais, que é o direito do trabalho e processo do trabalho, súmulas, né? Hoje a gente vive o direito jurisprudencial. Esse conhecimento é vertical. Os outros conhecimentos são mais horizontais. Então, saber como abordar a disciplina para ter esse ótimo rendimento. A questão da preparação personalíssima. Um é auditivo, o outro é visual. Então, tem que se conhecer também. E o doutor Vinícius colocou um testemunho pessoal aí. O fracasso num concurso é o sinal de um sucesso se você não desistir. A persistência.
A persistência é muito importante. E essa combinação de estratégias, de autoconhecimento, e de não ter a vaidade de achar que tem grande CR e tudo, você vai ser bem-sucedido, porque tudo vai depender não do que você quer na vida, mas quando você vai para um concurso, você tem que entender o que a instituição quer do candidato. Então, quando eu tenho uma vocação para uma coisa, quero ser policial, mas a minha vocação não é aquilo, eu tenho que entender se aquela instituição quer um perfil como o meu. Então, às vezes, você não passa num concurso, não é porque você é incompetente, é que você não observa que aquele perfil institucional não é o seu. Eu vou lembrar o Bourdieu, quando ele vai falar do campo e do hábitos, né? Existe um livro na Sociologia das Profissões que vai falar de como as instituições pensam. Cada instituição, havia uma pergunta agora do Emanuel, não foi? Que está sobre o Emerson, sobre a questão da residência no TJ. E o doutor Vinícius foi bem claro, eu não conheço o hábito, se é aquele campo de atuação, eu sei o que é, tal, mas vai ficar faltando uma resposta precisa, porque aquele campo de atuação institucional tem a sua forma de abordar e de estruturar uma determinada situação. Então, isso é muito importante para também desmistificar tanto o êxito no concurso como o fracasso. Eu me lembro que o Ayrton Senna, no início da carreira, fazia cada barbeiragem lá, batia, e o que ele virou a se tornar na Fórmula 1 como um mito da Fórmula 1. E para encerrar, Davi, também explorando aqui o brilhantismo do doutor Vinícius para a gente, a importância do estágio. Mas o estágio, gente, qualificado, não o estágio do escraviário, e não substituir o conhecimento da universidade pelo conhecimento prático do estágio. Uma coisa é o conhecimento prático do estágio, e se for um conhecimento, por exemplo, assessorado, você assessorando um doutor Vinícius, uma pessoa qualificada que tem uma vocação pedagógica, o seu crescimento tanto na profundidade do conhecimento formativo, como desse conhecimento prático, de elaboração de raciocínio jurídico, vai bem. Mas o problema é quando você é premido pelas necessidades para um estágio de subsistência. Então, tem que entender também qual é a finalidade do estágio na nossa vida. Se é um estágio de subsistência, que é o que está acontecendo com muitos alunos, mas que esse estágio que seja de subsistência seja também um estágio realmente de aprendizado. E não que você esteja no estado ali, num desvio, numa fraude do estágio, para simplesmente sua mão de obra barata em escritórios ou outra coisa qualquer. E encerro essas análises da qualidade da exposição que o doutor Vinícius trouxe para a gente aí, colaborando muito com o projeto, Davi. Muito obrigado, Calegari. Só acrescendo uma parte que o doutor Vinícius não fez menção. O sacrifício que é imposto para quem estuda, principalmente se já tiver uma família, porque você vai retirar os horários de convívio no ambiente familiar para estudar. É uma demanda que tem um objetivo, mas, às vezes, essa demanda não é recepcionada no ambiente familiar. Também temos que aduzir essa parte, né? Que o sacrifício imposto e uma coisa que não é só da área do direito hoje, a atualização profissional. Em qualquer área, especificamente da área do direito, mas engenharia, até uma atividade pode ser nível, entre aspas, médio ou inferior, um pedreiro, um pintor, ele tem que saber pintar e cada vez mais tem tinta que é dessa forma, tem tinta que é daquela forma. Então, ele tem que se adequar ao meio para ele subsistir no ambiente, na profissão dele. A mesma coisa é o operador de direito. São várias e várias atualizações, porque, como o doutor Vinícius falou, o direito modifica, o ambiente social modifica.
e a noção e entendimento do direito modifica no ambiente social. E quem vai dizer o direito ao caso concreto tem que saber isso. Até o exemplo que o doutor Vinícius fez com relação a esse curso que ele está fazendo, do aspecto da inteligência artificial, no início a gente estava conversando, lá no congresso que eu estou participando, eles trouxeram um equipamento que faz petição. E que o equipamento pode produzir 3.000 petições por dia. Aí estava lá um representante da OAB, ele falou, isso aí tem um encargo, porque às vezes, dependendo do equipamento, ele coloca jurisprudência que não existe. Então, até o equipamento tem que ser visualizado se a inteligência artificial está citando fatos verdadeiros e jurisprudências verdadeiras. Então, até essa preocupação, vou utilizar a inteligência artificial para produzir petição, vai sair um monte de petição aqui. Aí ele até contou um caso de uma situação específica de uma demanda que numa determinada vara entraram com 3.000 ações idênticas numa situação ambiental e quando se viu, os nomes todos eram fictícios. Então, é uma fraude. Mas quem que produziu isso? Aí ele falando lá que na análise que foi feita lá pela OAB, aquilo ali foi produzido pela inteligência artificial. Aí eu fiquei meio assim, mas quem catucou, quem manuseou a inteligência artificial para produzir isso? Mas tudo que é no nosso ambiente atual progride para uma tecnologia mais evoluída. Até tem gente que diz, profissão X, profissão Y, daqui a 5 anos não existe mais. Até tem estudos na Inglaterra do atendimento pela inteligência artificial nos hospitais. Já tem uma demanda, a atualização sendo utilizada lá na Inglaterra. Então, são situações que a gente visualiza. Mas, na área do direito, a atualização ela é premente. Você tem que se atualizar todo dia. Eu mando lá para os alunos um monte de decisão dos tribunais superiores, eles mudaram o pensamento agora é esse. E é essa noção que o aluno tem que ter e aquilo que o doutor Vinícius falou. Eu quero ser o quê? E o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar a fazer isso? Eu vou me predispor a fazer isso? A demanda do juiz é uma demanda que tem muita carga de trabalho. O bônus é esse, mas vocês têm um ônus. Então, esse ônus tem que também ser adequado e pesado, né? Sou pesado, para visualizar se eu vou me adaptar àquilo ou vou ficar resmungando. Em qualquer profissão, hoje em dia a gente tem o chamado concurseiro. A pessoa quer passar num cargo, numa atividade que ganhe muito, mas ele vai trabalhar? Então, também tem essa visualização. Você tem que ter a adequação, a predisposição para ser servidor público, porque o servidor público está atendendo a população. Então, ele tem que entender que ele está trabalhando para o povo. Né? Então, é um conjugado que também tem que ser sopesado para a pessoa aderir àquela atividade, entrar naquela atividade e fazer o serviço da melhor forma possível para fazer jus ao salário recebido. Então, são situações que têm que ser pensadas, repensadas, eu quero essa vida, eu não quero essa vida, e abraçar. E como foi bem dito pelo palestrante, o maturamento do conhecimento demanda tempo. Não vai botar o fone de ouvido e dormir escutando processo civil, que amanhã você sabe o processo civil todo. Eu tenho um amigo que ele lê uma vez e ele repete igual um papagaio o que está na página. Ele ficou reprovado num concurso que eu fiz, no psicotécnico. Aí entrou na justiça e tomou posse. Mas eu falava para ele, eles descobriram que você não é bom da cabeça, porque você lê uma vez, tu fica recitando o livro todo, aí, isso é inveja de vocês. Mas tem gente que tem essa capacidade de visualizar e decorar, cada um com o seu dom, né? Mas eu agradeço
ao doutor Vinícius pela didática, pela disponibilidade, pela claridade da exposição que foi feita, né? E Calegari, desculpa, uma mina, que é o doutor Vinícius, que em várias oportunidades tem ajudado ao nosso campus ali de Macaé da UF, em repassar o seu conhecimento, a sua experiência para os nossos alunos, porque eu sempre falo isso. Quando eu fiz o FRJ, acabou, tu ficava na porta lá e disse assim, agora o que eu vou fazer? E por isso é que nós fizemos esse projeto, para tentar mostrar ao corpo discente o que ele pode percorrer na vida depois de formado. Mas já escolher isso dentro da faculdade, porque ele já toma o rumo dele, sabendo que tem que estudar, e tem que estudar sempre para se manter atualizado, porque no ambiente social que a gente vive a atualização é para onde? Sempre vai ter que se atualizar. E uma coisa que a gente visualiza, no mercado de trabalho, nós temos quase 40% de gente na informalidade. Mas esse pessoal na informalidade, ele tem uma qualificação, mas não tem uma qualificação de quem está empregado. Então, é interessante, quem teve a oportunidade de passar para a faculdade pública ou uma faculdade particular, o que seja, tendo a oportunidade de estudar, se sacrificando, deixando de ter um contato maior no ambiente familiar, que ele está com um objetivo. Então, o objetivo é estudar, e como dizia, e ainda fala, que ele não é falecido, o desembargador do TJ, Ângelo Brioche fala, estude até passar. É uma mentalidade que tem que ser cultivada daquele que pretende alguma coisa na vida. E, mais uma vez, eu agradeço a presença do doutor Vinícius, e nós vamos, com a devida vênia, sempre chamá-lo para poder atender a academia. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, professor. Eu só me despedir, então, do pessoal. Eu agradeço mesmo pela paciência e eu me lembro que durante a faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de assistir esse tipo de iniciativa com vários profissionais também. E eu faço isso agora, e tenho esse momento com os senhores e com as senhoras, como uma homenagem a eles. Eu faço desse momento uma homenagem a eles, porque cada pronunciamento que eu tive a oportunidade de assistir nesse sentido, com esse escopo, me foi muito útil naquele momento e nos momentos posteriores também. Se viram como referencial do que fazer e do que não fazer, para saber sobre as possibilidades e saber como eu deveria aprender aquilo e aplicar a minha realidade. Então, eu sou muito grato a eles, aos promotores, aos defensores, aos delegados, aos juízes com os quais eu tive a oportunidade de ter esse tipo de contato enquanto eu era aluno de Direito, e um deles, inclusive, Ronaldo Calado, que foi uma pessoa que que deu uma palestra na universidade quando eu era aluno, hoje é meu colega na magistratura do trabalho, e isso é muito satisfatório. E eu, Juliana, Laís, Camila, Emerson, Matheus, Rafael, Rossana, Bárbara e Camille, a minha expectativa é que esse singelo momento sirva de inspiração mesmo, não como um modelo, eu não sou modelo de absolutamente nada, mas só como um momento de reflexão mesmo, no sentido de que dá certo, as coisas bem planejadas, com estratégia correta, as coisas funcionam. Então, quem sabe, eu quero crer que daqui a algum tempo estaremos nós aí também trabalhando juntos, tendo contato pessoal, quem sabe até como colegas na magistratura. Tá? Muito obrigado pela paciência, doutor Calegari, doutor Davi, muito obrigado pelo convite mais uma vez, precisando, é só chamar. Nós que agradecemos ao senhor, bom final de semana e tudo de bom para o senhor. A foto, professor. A foto, vai lá. Pensei que já tivesse tirado, pode tirar. Pronto, já tirei. Tá, muito obrigado. Calegari, encerra a nossa gravação.